Eu nasci gay, né? Eu não assumia, eu sou de uma família evangélica, meu avô foi presidente da congregação durante 46 anos, uma coisa assim. Então imagina, era terrível, não tinha como. E logo, quando eu entrei na adolescência, aconteceu uma coisa terrível, que foi eu me apaixonar por um amigo. E essa paixão, por esse amigo, graças a Deus, deu frutos. A gente viveu uma história linda de amor mesmo. E isso durou até mais ou menos o ano de 97, onde ele veio a falecer. E o Sandro foi para mim, como diz, um divisor de águas. Até então eu mantinha namoros com meninas para disfarçar, para esconder da sociedade o que eu sentia. E quando o Sandro ficou doente e que chegou ao ponto que eu não tinha mais como esconder, porque não era normal o sofrimento, né, o meu sofrimento, só por um amigo. E um dia já começaram a sair alguns comentários e eu cheguei para minha família e disse: não, eu sou gay, é o Sandro que eu quero, é ele que eu quero, e fui viver a minha vida com ele. Então eu saí de casa muito cedo, fui morar sozinho, quebrar a cara, porque não é fácil. A gente acha que com um salário, 2 salários você é rico, não é. Mas eu tive que aprender a viver com aquilo. E infelizmente o Sandro veio a falecer, mas aí eu já tinha aberto para a sociedade: eu sou gay. Na realidade, ela era amiga do meu marido. Eles eram de sair juntos, festar. E de repente, a gente se via mais assim, tipo assim, em termos de teatro, porque minhas crianças sempre estavam no teatro, a gente se via mais. Aí eu fiquei mais conhecida porque ele casou com uma que era amiga minha, que é mãe do filho dele. Então assim, daí de repente estreitou, porque ele acabou vindo trabalhar aqui e como mãe. Com o passar do tempo eu resolvi que, como diz, não era só o público do teatro que podia ver a história, eu tinha que fazer algo mais. E eu escrevi uma peça na época chamada Sandro Schauler, que contava a história, a minha história, com uma pessoa que eu amei e foi muito importante para mim, que foi o Sandro. E por incrível que pareça, um diretor de cinema assistiu a peça, gostou e transformou ela em cinema. Foi um roteiro chamado Amor Essencial, produzido pelo Omar Patkovits, baseado na minha peça, na história que eu criei. Eu tenho como um filho e eu pretendo ainda transformar ele em película, rodar, né? Mas, como diz, eu não sei como ainda, porque cada vez que eu mexo, relembra um passado que dói muito ainda, apesar de fazer 17 anos que se passou. Graças a Deus eu não tenho sofrido preconceito de forma nenhuma. Lógico, tem pessoas que não aceitam porque é diferente, mas eu não sofro nenhuma forma de violência. Pelo contrário, eu consegui até mesmo fazer muitas amizades, né? A Maica tem conquistado cada vez mais o seu espaço, né? Mostrando que não é só uma travesti, é um ser humano, alguém capacitado para fazer e desempenhar suas funções. Quando eles mandaram fazer, as fotos já foram feitas e eu já era a Maica. E eu me recuso a usar esse crachá e não vou usar, porque mesmo entrando com o pedido na secretaria, junto ao RH, ao jurídico da prefeitura, eles me mandaram como Ariano. E Ariano está morto, está enterrado, ele não existe mais. O que existe é a Maica. Na época o Sandro já tinha morrido, já tinha se passado um bom tempo. Eu estava morando com um rapaz e a gente estava dormindo e eu acordei com a ideia de um romance policial na cabeça. E eu acordei ele
né, no meio da noite, né, quase matei ele de susto, pedindo o computador, ele levou. E eu sentei e escrevi a história, né, a sinopse dela. No outro dia de manhã eu fui pro computador e fiquei sentado 3 dias direto. E nasceu o Mistério em Alphaville, né, que foi o livro com o contrato da editora. E foi uma coisa maluca, porque eu nunca imaginei que uma editora iria se interessar pelo que eu escrevia, né? Por isso eu fazia artesanalmente. E a editora não só gostou, como a gente assinou um contrato de 15 anos. E foi um sucesso de vendas e o público gostou muito. Uma coisa que eu acho interessante, porque eu sempre coloco um pouco da minha história de vida. Então quem lê vai encontrar personagens que fazem parte da minha vida, vão identificar alguma coisa, né? O preconceito que existe no romance, vão encontrar, né, o que vem na minha vida real. Quando eu me descobri gay, até fevereiro de 2014, eu vivia uma mentira. Eu era ariano. Só que esse personagem já não existe mais. Agrade ou não a sociedade, o ariano tá morto. O que sobrou sou eu. Maica Gay. Like stone, I heard voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins.